Se você tem entre 65 e 80 anos e ainda consegue fazer as 8 coisas a seguir, você não está apenas envelhecendo bem. Você é uma joia rara e suas chances de viver até os 100 anos são maiores do que imagina. A longevidade não é apenas uma questão de sorte ou genética, mas sim de pequenas atitudes. Coisas que você faz todos os dias, muitas vezes sem perceber seu verdadeiro significado. Muitas pessoas presumem que o envelhecimento vem com um declínio inevitável. Mas essa não é a história completa. A verdade é que algumas pessoas mantêm força, flexibilidade e agilidade mental muito além do que a maioria espera. Elas se movimentam com facilidade, permanecem engajadas e retêm habilidades que muitos da mesma idade já perderam. Essas são as pessoas que geralmente vivem não apenas mais, mas melhor. Neste vídeo, veremos 8 características principais que diferenciam essas pessoas. Se você ainda consegue fazer essas coisas, está no caminho certo para uma vida mais longa e saudável. Algumas delas podem te surpreender, mas cada uma é um poderoso indicador de longevidade. Fique comigo até o final, porque a última é algo em que poucas pessoas pensam, mas que desempenha um papel essencial na determinação de quanto tempo e com que qualidade você vai viver. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder conteúdos como este. E compartilhe com aquela amiga ou familiar que é uma joia rara. Vamos começar. Característica número 1. Ela levanta da cama sem se arrastar. Se levantar da cama pela manhã ainda é uma tarefa simples para você, sem dores intensas, rigidez extrema ou tonturas frequentes. E isso é um sinal poderoso de que seu corpo continua funcionando bem. A forma como você se levanta da cama pode dizer muito sobre sua saúde física e até sobre sua expectativa de vida. Estudos indicam que a velocidade com que uma pessoa idosa se movimenta, especialmente ao se levantar ou caminhar, está diretamente relacionada à saúde cardiovascular, à força muscular e à função neurológica. Se você consegue se levantar com relativa facilidade, sem precisar se apoiar ou fazer pausas, isso significa que seus músculos, articulações e sistema nervoso ainda estão bem integrados e ativos. É claro que sentir um pouco de rigidez ao acordar é normal. Acontece com quase todo mundo. Mas, se isso não impede você de iniciar o dia com autonomia e disposição, é sinal de que está à frente de grande parte da população idosa. Essa habilidade simples também está diretamente ligada ao seu nível de independência. Conseguir sair da cama sozinha, com firmeza, é um dos principais indicadores de que você ainda pode viver por conta própria, com segurança e qualidade de vida. Portanto, da próxima vez que acordar, preste atenção em como o seu corpo responde. Levantar-se com facilidade é mais do que um hábito, é um sinal claro de vitalidade, força e longevidade. Característica número 2. Ela consegue se levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Um dos sinais mais claros de longevidade não está em quão rápido você anda ou quanto peso consegue levantar. Está em algo muito mais simples: conseguir se levantar de uma cadeira sem o auxílio das mãos. Se você ainda consegue realizar esse movimento com facilidade, isso é um forte indicador de boa saúde física geral, equilíbrio e força muscular. Mais importante ainda, é um dos melhores preditores de quanto tempo você manterá sua independência. À medida que envelhecemos, a perda de massa muscular é natural. No entanto, a velocidade com que perdemos essa força depende diretamente de como usamos nosso corpo. Levantar-se usando apenas as pernas demonstra força na parte inferior do corpo, bom equilíbrio e estabilidade no centro do corpo. Se você precisa se apoiar com as mãos ou se inclinar bastante para frente, pode ser um sinal de que sua força nas pernas está diminuindo. Reflita:
Quando foi a última vez que você se levantou de uma cadeira? Foi fácil ou precisou daquele empurrãozinho? Muitas pessoas não percebem a perda de força até que algo simples, como se levantar de uma poltrona, se torne difícil. Veja, por exemplo, Haroldo, de 77 anos. Sempre foi ativo, mas um dia percebeu que levantar-se da poltrona estava mais difícil. Precisava empurrar com as mãos. A princípio, achou que era apenas parte do envelhecimento. Mas, ao conversar com seu médico, entendeu que a força nas pernas é essencial para evitar quedas. Ele então começou a fazer exercícios simples para fortalecer os músculos. Em poucos meses, já se levantava com facilidade e, mais importante, sentia-se mais forte e confiante. Essa habilidade importa tanto porque a força das pernas está diretamente ligada à mobilidade e ao equilíbrio. Pernas fracas aumentam o risco de quedas, e quedas estão entre as principais causas de hospitalização em idosos. Se você ainda consegue se levantar de uma cadeira sem apoio, suas pernas estão fortes, seu equilíbrio está bom e sua coordenação segue afiada. 3 grandes sinais de longevidade. E se você já percebeu alguma dificuldade, não se preocupe. A força pode ser reconstruída em qualquer idade. Exercícios simples, como agachamentos, elevação de pernas sentado e elevação de calcanhar em pé, ajudam a recuperar essa força. A chave está na constância. Pequenos esforços diários geram grandes resultados ao longo do tempo. Então, da próxima vez que se levantar de uma cadeira, preste atenção em como faz isso. Se conseguir sem esforço, parabéns. Isso é um sinal poderoso de que seu corpo está envelhecendo bem. Característica número 3. Ela consegue caminhar em um ritmo rápido sem ficar sem fôlego. Um dos indicadores mais poderosos de longevidade não é apenas a distância que você consegue caminhar, mas a velocidade com que caminha e como se sente ao fazer isso. Se você tem entre 65 e 80 anos e ainda consegue caminhar em um ritmo rápido sem ficar ofegante, você pertence a um grupo raro. A velocidade da caminhada está diretamente ligada à expectativa de vida. Estudos mostram que pessoas que mantêm um bom ritmo tendem a viver mais e com mais qualidade. Mas não se trata apenas de estar em forma. Caminhar com ritmo envolve saúde cardiovascular, função pulmonar, resistência muscular e vitalidade geral. Pense em como você anda quando sai para uma caminhada. Você se move com propósito? Ou percebe que tem caminhado mais devagar do que antes? Precisa parar para recuperar o fôlego após uma curta distância? Muita gente nem nota que está desacelerando até que a dificuldade para subir uma escada ou andar um quarteirão se torna evidente. Veja o caso de Maria Lúcia, 74 anos. Sempre foi ativa, mas começou a notar que suas caminhadas estavam demorando mais. A princípio achou que estava apenas sendo cuidadosa, mas percebeu que sua respiração estava mais pesada, especialmente ao subir escadas. Foi então que começou a prestar mais atenção. Passou a se cronometrar em pequenas distâncias e a manter um ritmo estável. Com o tempo, ganhou resistência, voltou a confiar no próprio corpo e se sentia anos mais jovem. Caminhar não é apenas locomoção, é um reflexo da saúde do seu corpo. Um passo firme e constante indica que o coração está forte, os pulmões estão funcionando bem, os músculos respondem e o equilíbrio está presente. E a mais, caminhar também beneficia o cérebro, melhora a memória e reduz o risco de declínio cognitivo. Quer fazer um teste? Caminhe normalmente por cerca de 3 metros. Depois, aumente a velocidade como se estivesse tentando alcançar o elevador antes que a porta feche. Se conseguir fazer isso confortavelmente, ótimo. Caso contrário, é um sinal de que vale a pena trabalhar a resistência. A boa notícia é que você não precisa fazer exercícios intensos para melhorar. Caminhadas regulares, postura correta e o esforço de acelerar o passo aos poucos
fazem grande diferença. Mesmo pequenas melhorias na velocidade da caminhada podem acrescentar anos à sua vida. Então, da próxima vez que sair para andar, repare. Se estiver caminhando com firmeza e confiança, esse é um sinal maravilhoso de que seu corpo está funcionando bem e que você está no caminho certo para uma vida longa e saudável. Característica número 4. Ela consegue se equilibrar em um pé só por pelo menos 10 segundos. Equilíbrio é uma daquelas habilidades que a maioria das pessoas só percebe que perdeu quando já é tarde demais. Mas a verdade é que conseguir se manter em pé, mesmo que por poucos segundos em apenas uma perna, é um dos sinais mais claros de como seu corpo está envelhecendo. Se você consegue ficar em um pé só por pelo menos 10 segundos, sem se apoiar e sem balançar demais, parabéns! Seu corpo está funcionando em harmonia e você está em excelente forma. Estudos mostram que o equilíbrio está diretamente ligado à longevidade. Pessoas que conseguem manter o equilíbrio até a velhice tendem a viver mais e melhor. O equilíbrio é muito mais do que apenas evitar quedas. É sinal de que seu sistema nervoso, músculos e reflexos estão se comunicando bem entre si. Quando você fica em um pé só, está ativando diferentes sistemas ao mesmo tempo. Visão, ouvido interno e propriocepção, a capacidade do corpo de saber onde está no espaço. Se algum desses sistemas começa a falhar, o equilíbrio é uma das primeiras coisas a sofrer. Pense na última vez em que colocou uma meia enquanto estava em pé. Você precisou se apoiar? Balançou um pouco? Muitas vezes, esse tipo de dificuldade começa de forma sutil e só percebemos quando já está mais avançado, como num tropeço ou quase queda. Veja o exemplo de Ovídio, de 76 anos. Sempre foi ativo, mas um dia, ao tentar vestir as calças sem se sentar, notou que não conseguia mais se equilibrar. Achou que fosse algo passageiro, mas ao repetir o teste, mal conseguiu ficar 3 segundos em pé. Aquilo acendeu um alerta. Ovídio começou a praticar exercícios simples de equilíbrio todos os dias. Em poucas semanas, já percebia a diferença, não apenas na estabilidade física, mas também na confiança ao caminhar. O equilíbrio é um dos melhores preditores de risco de queda. E como você já sabe, quedas estão entre as maiores causas de hospitalização em idosos. Quanto mais forte seu equilíbrio, menores as chances de uma queda grave que possa mudar o rumo da sua vida. Quer testar o seu? Fique perto de uma superfície firme, como a pia ou uma parede. Levante um pé e veja se consegue ficar assim por pelo menos 10 segundos. Se conseguir, excelente. Se não, saiba que isso pode ser melhorado com exercícios simples, como elevação de calcanhares, levantamento lateral de pernas ou transferência de peso de um pé para o outro. A chave é praticar um pouquinho todo dia. Manter o equilíbrio não é apenas sobre ficar em pé, é sobre manter a independência, a liberdade de ir e vir e a confiança para viver com segurança. Então, da próxima vez que estiver escovando os dentes ou esperando na fila do supermercado, experimente. Tente se equilibrar em um pé só. Se conseguir com facilidade, saiba que isso é um excelente sinal de que seu corpo está forte, alerta e envelhecendo com vitalidade. Característica número 5. Ela consegue se abaixar até o chão e se levantar sozinha. Pouca gente imagina que uma das maiores demonstrações de vitalidade na terceira idade é simplesmente conseguir ir até o chão e voltar dele sem ajuda. Se você ainda consegue se abaixar até o chão e se levantar por conta própria, tem uma grande vantagem sobre muitas pessoas da sua idade. Essa habilidade revela flexibilidade, força muscular, coordenação e mobilidade, todos fatores cruciais para manter sua independência. Muitos idosos começam a evitar o chão por medo de não conseguirem se levantar e, com isso, passam a limitar os próprios movimentos. Mas o corpo é como uma engrenagem.
O que você não usa, você perde. A capacidade de se abaixar e voltar à posição ereta mostra que seus músculos, especialmente das pernas, abdômen e costas, ainda trabalham em sincronia. Isso se torna cada vez mais raro depois dos 65 anos. Reflita sobre a última vez que deixou algo cair no chão. Você hesitou antes de se abaixar? Se sentiu insegura ou desconfortável ao tentar alcançar? Esses momentos simples revelam muito mais do que imaginamos sobre o estado da nossa mobilidade. Veja o caso de Rita, de 78 anos. Um dia, seu neto a convidou para brincar no chão com um jogo de tabuleiro. Rita hesitou. Não por falta de vontade, mas por não ter certeza se conseguiria se levantar depois. Foi aí que percebeu que precisava recuperar sua mobilidade. Começou aos poucos, agachando-se com apoio, ajoelhando-se com cautela e, principalmente, levantando-se usando a força das pernas, e não apenas os braços ou os móveis. Com o tempo, voltou a se movimentar com leveza e, o mais importante, com confiança. Pesquisas mostram que a capacidade de se levantar do chão sem ajuda está entre os indicadores mais fortes de longevidade. Pessoas que perdem essa habilidade apresentam maior risco de limitações físicas no futuro. Isso acontece porque o movimento exige uma combinação de força, flexibilidade e equilíbrio. Quando um desses elementos enfraquece, o corpo todo sente. Mas aqui vai uma excelente notícia. Com alongamentos diários, exercícios de fortalecimento e prática consciente, é possível melhorar. E muito. Tente este teste. Fique próxima a uma cadeira firme. Abaixe-se lentamente até o chão, com segurança, e veja se consegue se levantar sem se apoiar. Se conseguir, isso indica que suas articulações, músculos e sistema nervoso estão bem conectados. Se tiver dificuldades, não desanime. Esse tipo de força pode ser reconstruído. Manter essa habilidade não é uma questão de orgulho. É sobre segurança. É sobre ter condições de se levantar sozinha caso tropece, de amarrar os sapatos, de pegar algo que caiu, sem medo, sem depender de ninguém. Então, da próxima vez que pensar 2 vezes antes de se abaixar, pergunte-se: é por preguiça ou por insegurança? Se for o segundo caso, encare como um sinal de alerta. E se ainda faz esse movimento com facilidade, comemore. Isso mostra que seu corpo está envelhecendo com saúde, força e autonomia. Característica número 6. Ela consegue subir um lance de escadas sem parar. Subir escadas pode parecer algo simples, mas na verdade é um dos testes mais eficazes de resistência física, saúde cardiovascular e força nas pernas. Se você ainda consegue subir um lance de escada sem parar, sem ficar ofegante ou precisar se apoiar, isso é um sinal poderoso de que seu corpo está funcionando muito bem e um excelente indicador de longevidade. Subir escadas exige muito mais do que apenas força. Suas pernas precisam impulsionar seu corpo para cima. Seus pulmões precisam fornecer oxigênio com eficiência. Seu coração precisa bombear com vigor. E seu equilíbrio e coordenação precisam estar em pleno funcionamento. Quando um desses sistemas começa a falhar, as escadas passam de simples degraus a verdadeiros obstáculos. Pense na última vez que subiu uma escada. Você conseguiu manter um ritmo firme e constante ou precisou parar no meio para recuperar o fôlego? Muitas pessoas começam a evitar escadas, escolhendo elevadores e escadas rolantes, achando que estão sendo práticas, mas na verdade estão deixando de exercitar o que o corpo mais precisa. Veja o caso de Jorge, de 73 anos. Sempre subiu escadas sem dificuldade, mas aos poucos começou a evitá-las. Escolhia elevadores sempre que podia. Um dia, ao visitar um amigo, precisou subir apenas um lance curto e ficou completamente sem ar ao chegar ao topo. Aquilo o alarmou. Ele então decidiu agir. Começou a subir escadas todos os dias, mesmo que fosse só alguns degraus. Em poucas semanas, notou uma melhora significativa.
Suas pernas ficaram mais fortes, sua respiração mais estável e, o melhor de tudo, as escadas deixaram de ser um problema. A medicina já reconhece o teste da escada como uma avaliação prática da saúde cardiovascular. Se você consegue subir um lance sem parar ou sentir cansaço extremo, isso mostra que seu coração e seus pulmões ainda estão eficientes. Quer testar sua capacidade? Encontre uma escada com pelo menos 10 degraus. Suba em um ritmo contínuo e observe como se sente ao chegar no topo. Se não estiver ofegante ou tonta, parabéns. Se estiver com dificuldade, não se assuste. É possível melhorar com pequenos ajustes. Comece subindo escadas sempre que possível. Faça caminhadas regulares e pratique exercícios para fortalecer as pernas, como agachamentos e elevações de panturrilha. Você ficará surpresa com a rapidez com que seu corpo responde. Manter a habilidade de subir escadas não é apenas uma questão de esforço físico, é sobre manter sua independência, sua confiança e sua capacidade de continuar ativa. Então, se hoje você ainda sobe escadas com firmeza, saiba, esse simples gesto é um retrato fiel da sua vitalidade e da sua força. Característica número 7. Ela consegue se lembrar de conversas e eventos recentes com clareza. Cuidar da saúde física é essencial, mas manter a mente afiada é igualmente importante. Se você consegue se lembrar de conversas recentes, nomes de pessoas e acontecimentos do seu dia a dia, isso é um dos mais fortes sinais de que seu cérebro está envelhecendo com qualidade. A memória e a função cognitiva não refletem apenas inteligência. Elas são indicativos claros da saúde geral do seu cérebro, da circulação sanguínea e do sistema nervoso. É natural, com o passar dos anos, esquecer onde colocou as chaves ou demorar um pouco para lembrar uma palavra. Mas conseguir participar de conversas profundas, lembrar o que jantou ontem ou o nome de um conhecido que reencontrou na rua, tudo isso mostra que sua mente segue ativa e funcional. Pense no seu dia a dia. Você se lembra com facilidade das tarefas que fez ontem? Consegue se concentrar para ler um texto ou resolver um problema? Esses pequenos sinais revelam muito sobre a saúde do seu cérebro. Veja o exemplo de Vera, 79 anos. Enquanto muitos colegas de idade começavam a se queixar de esquecimentos, ela ainda lembrava detalhes de conversas antigas, resolvia palavras cruzadas com facilidade e até ajudava os netos com tecnologia. Sem perceber, Vera vinha cultivando hábitos que protegiam sua mente. Lia todos os dias, se mantinha socialmente ativa e gostava de aprender coisas novas. Isso mantinha seu cérebro exercitado, resiliente e preparado para os desafios do envelhecimento. O cérebro é como um músculo. Quanto mais usamos, mais ele responde. Pessoas que mantêm o hábito da leitura, fazem palavras cruzadas, jogos de lógica ou aprendem novos conhecimentos têm uma chance muito maior de manter suas funções cognitivas intactas por mais tempo. Além disso, manter vínculos sociais é um fator protetor comprovado. O isolamento pode acelerar o declínio cognitivo. Já conversar com amigos, rir, trocar ideias e participar de grupos e atividades estimula o cérebro e preserva a saúde emocional. Quer testar sua memória? Tente se lembrar do que jantou anteontem ou repita uma pequena lista de palavras alguns minutos após ouvi-las. Se isso for fácil, ótimo. Se for difícil, não se preocupe. Há muitas formas de treinar a mente. Ler, conversar, aprender novas habilidades e até caminhar regularmente podem ajudar a preservar e até melhorar a memória. Lembre-se, uma mente ativa significa autonomia, capacidade de tomar decisões, de manter relações e de continuar aprendendo e vivendo com qualidade. Se você ainda consegue se lembrar de detalhes, manter uma conversa envolvente e pensar com clareza, celebre.
Esse é um dos sinais mais poderosos de que você está envelhecendo com plenitude. Característica número 8. Ela acorda se sentindo descansada e pronta para o dia. Um dos sinais mais negligenciados, mas incrivelmente importantes, de longevidade é a qualidade do sono. Se você tem entre 65 e 80 anos e ainda acorda se sentindo bem, revigorada e pronta para começar o dia, saiba que está em vantagem em relação a muitas pessoas da sua idade. Um sono de qualidade afeta tudo: o coração, o cérebro, o sistema imunológico, os hormônios e até seu humor e disposição. Dormir bem é como um reset noturno que prepara seu corpo para funcionar com eficiência ao longo do dia. Conforme envelhecemos, é normal que o padrão de sono mude. Muitas pessoas relatam dificuldade para adormecer, para permanecer dormindo ou acordam muito cedo. Mas sentir-se cansada ao acordar todos os dias não é normal. Pode ser sinal de que seu sono está fragmentado ou de que há algo interferindo no descanso do corpo. Reflita, como você se sente ao acordar? Disposta, com energia e foco? Ou sonolenta, grogue, com a sensação de que não descansou o suficiente? Muitos acham que dormir mal é parte natural do envelhecimento, mas isso não é verdade. Existem idosos que dormem profundamente e acordam com energia todos os dias. E isso não é sorte, é autocuidado. Veja o exemplo de Rogério, de 74 anos. Ele costumava dormir bem, mas com o tempo começou a acordar várias vezes durante a noite. Sentia-se inquieto e precisava cochilar durante o dia. A princípio, achou que fosse normal. Mas ao adotar mudanças simples, como manter um horário regular para dormir, evitar telas antes de deitar e criar um ritual noturno relaxante, passou a dormir melhor e acordar mais disposto. Dormir bem não é apenas se sentir descansada, é quando o corpo se repara, o cérebro se organiza e o sistema imunológico se fortalece. Pessoas que dormem profundamente têm menos risco de doenças cardíacas, derrames, declínio cognitivo e até depressão. Além disso, mantêm o peso mais estável, têm mais energia e vivem com mais clareza mental. Quer saber se seu sono está realmente sendo restaurador? Pergunte-se: você acorda antes do despertador? Dorme em menos de 30 minutos depois de deitar? Sente-se alerta pela manhã? Se respondeu sim a essas perguntas, seu sono está saudável. Se respondeu não, não se preocupe. Pequenas mudanças de hábito podem fazer toda a diferença. Reduzir o consumo de cafeína após as 16 horas, manter o quarto escuro e silencioso e ter um ritual de desaceleração antes de dormir são atitudes simples, mas eficazes. Um corpo descansado é um corpo forte. E uma mente descansada é uma mente preparada para viver com clareza, coragem e gratidão. Se hoje você acorda com disposição, isso é um sinal poderoso de que seu corpo está funcionando bem e de que você está no caminho certo para viver não só mais tempo, mas com qualidade de vida. Considerações finais. Agora que chegamos ao fim, pare um momento e pense: quantos desses 8 sinais você reconhece em si mesma? Se você percebeu que tem vários deles, saiba, está em melhor forma do que imagina. Força, equilíbrio, resistência, memória afiada e sono de qualidade são sinais não só de saúde, mas de longevidade com independência. Muitos acreditam que envelhecer significa apenas perder força, agilidade, energia. Mas a verdade é que o corpo e a mente são capazes de continuar fortes até os últimos anos, desde que bem cuidados. Mesmo que você tenha percebido uma ou outra dificuldade, lembre-se, nunca é tarde para mudar. Força se reconstrói, resistência se treina, equilíbrio e memória se cultivam. Pequenos esforços diários, feitos com constância, fazem toda a diferença. Você pode e merece envelhecer com saúde, dignidade e brilho nos olhos. E agora me conte,
Quantos desses sinais você reconheceu em si mesma? Qual deles mais te chamou a atenção? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com a gente o que aprendeu e como pretende aplicar isso na sua vida. Sua história pode inspirar outras mulheres como você. Se este conteúdo tocou seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam, fortalecem e inspiram. Obrigado por estar aqui. Que você siga sendo essa joia rara que o mundo precisa ver brilhar.